Alamar Regis de Carvalho foi um grande trabalhador espírita, um grande divulgador do espiritismo. No entanto, Alamar Regis de Carvalho sofreu, penou por diversas injúrias, calúnias, por perseguições do movimento espírita sobre ele. Perseguições de homens poderosos, próximos ou ligados à Federação Espírita Brasileira. Perseguição de homens poderosos que fingiam ser anjos. Perseguido por grupos espíritas, lideranças espíritas, dirigentes espíritas, que ao invés de promoverem estudos qualitativos engrandecedores sobre a doutrina e ao invés de aprofundarem estudos mediúnicos realmente interessantes, ao invés de propagarem a luz do espiritismo, foram apenas se deter a procurar situações para condenar Alamar Regis de Carvalho. Este é um pequeno vídeo que eu faço aqui no canal para homenagear Alamar Regis de Carvalho. Se você está chegando aqui agora no canal, por favor, inscreva-se no Espiritualidade Agora, tá? Você é minha convidada, você é meu convidado a se inscrever no canal. Aqui a gente fala de uma espiritualidade livre, de uma espiritualidade cotidiana, de uma espiritualidade sem fundamentalismo, sem dogmas, tá? De uma espiritualidade, portanto, que não está ligada a nenhumas práticas religiosas, e sim a práticas transcendentes. A gente vê e a gente tenta fazer sempre uma espiritualidade contemporânea, uma espiritualidade que é vivida no agora, porque o agora é o único momento real que existe. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Compartilhe os vídeos, ajude o YouTube a mostrar o nosso canal para um maior número de pessoas. Não esqueça o like, o compartilhamento, tá bom? Peça a seus amigos. Eu sei que você tem uma grande lista de amigos no WhatsApp, você tem uma grande lista de amigos ainda no Facebook, Instagram. Por que não? Por que você não pode pegar e compartilhar esse vídeo, compartilhar o link do canal e solicitar que seus amigos possam se inscrever no canal? Será que isso é uma coisa muito difícil? Não. Né? Com um pouquinho de boa vontade a gente faz. Então compartilhe o vídeo, compartilhe o link do canal para todos os seus amigos de WhatsApp, os seus amigos de redes sociais, solicitando que eles possam dar uma força e inscrever-se aqui no canal, tá bom? A gente precisa levar a mensagem mais adiante e eu conto com vocês. Bem, quero agradecer a todos que me acompanharam também na minha entrevista no canal Cafofo do Black, tá bom? Vou deixar o link aqui abaixo na descrição, porque se você não sabia, não viu, não teve oportunidade de ver, foi uma entrevista muito bacana e lá eu falo muita coisa, né? Me inspirei e falo muita coisa realmente, inclusive sobre o movimento espírita, essa coisa toda. E aí vocês vão entendendo por que é que eu falo ainda no espiritismo e com uma certa ênfase aqui no canal. Não é nada pessoal, não é nada particular, tá? Não é nenhuma revolta, nem também uma raiva, ou um ódio, ou uma situação pessoal que eu tenho que estar falando, não. Mas é porque eu vivenciei, eu vivi, e eu vi muitas situações desagradáveis e vi coisas que, ao passo que eu deixei o espiritismo e atingi um outro patamar de consciência, hoje eu posso trazer à tona algumas situações diante também dos meus estudos, elucubrações, tá bom? E trago essas críticas sempre com muito respeito. Apesar de tudo, sempre com muito respeito. Agora, é um canal crítico. O Espiritualidade Agora é um canal de reflexão e criticidade. Portanto, se você não gosta de canais que têm criticidade e que têm argumentação embasada e tece críticas a algumas religiões, movimentos e a algumas pessoas, se você tem heróis de estimação,
religiosos de estimação, líderes religiosos de estimação, provavelmente você não está no caminho certo de seguir esse canal. É melhor que você busque outros canais que você vai estar mais a contento, tá bom? Aqui a gente traz criticidade, doa quem doer. Esse é o nosso papel. Por exemplo, nesse vídeo de agora, eu estou fazendo esse pequeno vídeo em homenagem a Alamar Regis de Carvalho. Tenho certeza que muita gente nem chegou a conhecer. As pessoas mais jovens não conhecem. E não conhecem também porque o próprio movimento espírita pouco elogiou e pouco deu a Alamar o que ele merecia, né? Mesmo após o seu desencarne, que se deu em 2016, não faz tanto tempo, há 8 anos, seu desencarne, né? Pouco é falado sobre ele, ou praticamente nada é falado, né? A FEB e tudo isso nunca deu ênfase ao que o Alamar fez, né? E, inclusive, aqui na descrição do vídeo eu também vou colocar um link para que você possa conhecer melhor Alamar Regis de Carvalho, você que não conhece, e quem conheceu vai poder conferir também informações importantes adicionais sobre Alamar, tá bom? Então, Alamar Regis foi pioneiro no que tange ao espiritismo via satélite, a transmissões via satélites do espiritismo, levando o espiritismo para TVs abertas, não é? Ainda num tempo que não se tinha essa internet, o YouTube como existe hoje, de ter vários programas e equipes todas voltadas para o YouTube. Naquela época não se tinha isso, né? Era ainda momentos ainda analógicos, né? E mesmo depois com a internet disponível, o Alamar foi sempre muito presente no Facebook, né? Naqueles grupos do Facebook, antes ainda do Facebook, no antigo Orkut, né? Quem pegou o tempo do Orkut, Alamar Regis também era muito ativo no Orkut e continuava nas TVs abertas, porque, volto a dizer, o YouTube não tinha essa conectividade como é hoje, como é uma TV hoje para todo mundo, não tinha esse dinamismo ainda, e o Alamar sempre foi envolvido com tecnologia, era analista de sistemas, era uma pessoa voltada para essa área tecnológica o tempo todo, e um ser eclético, inteligente, palestrante espírita, muito crítico e contundente com o movimento espírita. Aí é onde ele sofreu retaliações e perseguições, né? Muito crítico. Também era uma pessoa que cantava, era um cantor, né? Tinha a vontade de cantar, que era um hobby, mas que também levava a sério muitas vezes, fazia apresentações. Então Alamar também era cantor e tinha um vozeirão, né? Gostava de cantar boleros e músicas de qualidade em geral, tangos, boleros, coisas assim, né? E cantava muito bem, fazia algumas apresentações em alguns centros espíritas mais abertos, né? Que ele podia também cantar, porque foi um tempo, não sei se vocês sabem ou pegaram, mas existia um tempo que não se podia nem cantar nos centros espíritas, ou que não se poderia ouvir nenhuma música, vamos dizer assim, do mundo, né, entre aspas, como os protestantes chamam, né? Só poderia tocar alguma música nas reuniões espíritas se fossem músicas espirituais, religiosas, né? Que tivessem essa vertente religiosa. E, por exemplo, músicas de artistas da MPB, do rock, não era possível tocar. Era proibido. Por mais que tivesse uma letra legal, uma mensagem bacana, uma mensagem espiritual, não se poderia, porque a ortodoxia, o fundamentalismo espírita, o religiosismo não permitia que se tocasse. Então, em alguns raros momentos de alguns centros, né, exceções que permitiam a se cantar músicas populares dentro do ambiente do centro, Alamar, em alguns momentos, além da palestra, também trazia canções, né, populares, cantava os boleros, as músicas, enfim, tangos, né? Em encontros espíritas também ele fazia isso. Era uma pessoa para cima, uma pessoa alegre, que nasceu no Rio, né? Eu até achava que ele tinha nascido no Pará, mas a informação é que ele nasceu no Rio e no Pará ele
também trabalhou no Pará e vivia numa ponte mais entre Pará e a Bahia. Né? As pessoas geralmente Alamar estavam no Pará ou na Bahia. Mas sempre transitando, né? Muito em Fortaleza também, porque Fortaleza está justamente aí, né? Também entre a Bahia e o Pará, nessa rota. E ele vivia muito em Fortaleza, Recife, Salvador, todo esse norte e nordeste. O foco maior dele foi sempre norte e nordeste, mas um cara que sempre visitou o Brasil inteiro, muito bem antenado, muito bem informado, né? Fez palestra em vários centros espíritas do Brasil e sempre levando com contundência críticas. Críticas a quê? Ao religiosismo exacerbado do movimento. Ele sempre criticou isso. Sempre foi um crítico contundente. Aqui no YouTube você vai poder encontrar programas antigos dele. Coloca aí depois Espiritismo via satélite, Alamar Regis. Coloca aí que você vai ver alguns programas de entrevista dele há 20 anos passados. 20, 25 anos. E aí você vê que ele foi um desbravador. Um desbravador do movimento espírita no que tange a tecnologia. Alamar foi à frente do seu tempo. O que ele fazia com esse programa Espiritismo via satélite e com a revista Visão Espírita, o que ele fazia com isso? Ele estava anos à frente do seu tempo. O programa Espiritismo via satélite que ele fazia na TV, ele levava convidados, palestrantes, oradores, dirigentes espíritas, conhecidos, famosos, né, de grande capacidade para perguntar, esclarecer dúvidas, né, tocar em pontos cruciais, tocar em pontos polêmicos que outros locais não faziam, e Alamar sempre fez. Então ele era à frente do seu tempo, inclusive porque se estivesse entre nós hoje encarnado, ele com toda certeza estaria com o seu canal do YouTube bombando, né? Com o seu podcast, não tem a menor dúvida disso. Agora, o Espiritismo via satélite que ele fazia como programa de entrevistas nada mais era do que um podcast de hoje em dia. Ele já estava à frente do seu tempo. Ele já fazia isso aos moldes da TV aberta, como hoje se faz no YouTube. Com esses podcasts, com os canais interagindo, como a gente faz hoje. Ele já fazia. Então é um homem que merece toda a reverência e todo o nosso aplauso, mas que infelizmente ele está entre estes que eu falo, que quando tecem críticas ao movimento, quando tem coragem de trazer algumas coisas, sofre retaliações e perseguições. Alamar foi chamado de obsediado, Alamar foi chamado de uma pessoa que sem caráter, de uma pessoa que estava querendo tumultuar o movimento, que estava querendo criticar A, B ou C. E Alamar, sempre muito corajoso, todas as críticas que ele fazia, ele escrevia em e-mails à época, né? Na época que e-mail tinha mais esse foco. Ele escrevia vários e-mails dirigidos à própria FEB, a Federação Espírita, ao presidente da Federação Espírita, falando e criticando abertamente, dizendo tudo que ele pensava, que ele raciocinava, e convidando gentilmente e educadamente a FEB para reavaliar seus posicionamentos. A FEB para reavaliar seus pontos de vista sobre a doutrina. Ou seja, ele sempre foi um democrata, tá? Mas um crítico contundente quando necessário, e tudo que ele fazia no Espiritismo via satélite, ele não mandava recado e falava diretamente para a FEB através de correspondências, de e-mails, de documentações e textos, ok? E sempre disse tudo que pensava, sempre foi transparente nesse aspecto. Então, Alamar Regis é uma figura que com certeza deixou esse legado e essa inspiração. E hoje nós aqui no Espiritualidade Agora, por exemplo, temos essa característica também de trazer a realidade, doa quem doer, e pontuar algumas críticas que outros canais não pontuam. Falar coisas que outros canais não falam. Ter coragem de criticar algumas figuras que outros canais não têm.
Por isso mesmo, aqui eu tenho certeza que se Alamar estivesse entre nós, hoje em dia ele estaria conosco. Consequentemente, estaria aqui participando de entrevistas com a gente, de lives, e ajudando e apoiando também o canal Espiritualidade Agora. Eu não tenho a menor dúvida disso. Então, Alamar Regis merece o nosso aplauso, e esse vídeo aqui é dedicado a Alamar Regis, tá bom? Ele sofreu várias críticas. Eu me lembro de um e-mail que ele mandou para a Federação Espírita Brasileira questionando, por exemplo, que em determinado momento, quando Bezerra de Menezes estava ativo na política nacional e foi presidente da FEB, que alguns espíritas torciam o nariz para o próprio Bezerra. E quando Bezerra desencarnou, depois Bezerra virou santo. Como até hoje Bezerra de Menezes é santificado. É um santo do movimento espírita. E até hoje, como eu sempre falo, tem 2 ou 3 canais aí do YouTube que todo dia dizem que Bezerra de Menezes está presente lá, dando comunicação. É impressionante, né? Tem 2 canais que detêm a exclusividade de Bezerra de Menezes, fica entre esses 2 canais. Tem um contrato de exclusividade. E todo dia, supostamente, Bezerra de Menezes deixa recados e mensagens nesses canais, através de algumas figuras que tem lá. Agora, o mais interessante é que esses recados e essas mensagens, supostamente psicografadas, não dizem nada com nada, ou só repetem o que já foi dito antes. Aí eu me pergunto, haveria necessidade de todo dia Bezerra de Menezes dar expediente nesses canais para dizer o que todo mundo já sabe, falar a mesma coisa, não dizer nada com nada? São questões a se refletir, né? Então por aí você vê como é que são as coisas. Alamar questiona por que o movimento espírita muitas vezes também foi contra Caibá Schutel, também uma grande liderança do movimento em Matão, né? Uma pessoa também ligada na divulgação da doutrina espírita. E por aí vai. Foi um questionador, foi uma pessoa que foi pioneiro, foi desbravador, da mesma maneira que Chico Xavier e Divaldo Pereira Franco foram desbravadores no campo das palestras, das viagens espíritas. Alamar foi um desbravador no que tange a tecnologia, a comunicação, no setor de comunicação, de colocar o espiritismo nas redes abertas do Brasil. Isso era muito importante num período em que só existia nas redes abertas o protestantismo, né, e o catolicismo. E Alamar conseguiu furar esse bloqueio com muita dedicação, que ele também era um homem de TV e de rádio, um comunicador, e conseguiu fazer isso. Então, aqui o nosso aplauso para Alamar Regis, tá bom? Esse vídeo é dedicado a você, Alamar Regis, e seus familiares encarnados e as pessoas que gostam e gostavam de você. Inclusive porque Alamar, até quando foi desencarnar e teve uma doença séria, um câncer, essa coisa toda, até nisso, muitos, entre aspas, anjos do movimento espírita criticaram Alamar e quiseram insinuar ou apontar claramente que aquela doença, aquela enfermidade que ele estava era um castigo, era uma situação de castigo, de punição pelo que ele fez, pelo que ele disse, etc. Veja só como é a cabeça de grandes lideranças do movimento espírita, né? Insinuar e acusar e dizer que a doença que ele pegou e que o levou a desencarnar foi uma situação provocada pelo que ele fazia, que ele era um obsediado e tecia críticas ao movimento e etc, etc. Resultado, pegou uma doença, quer dizer, veja como o movimento espírita, não é? Que quer não se dizer religião, pega situações como essa e fala que foi um castigo, foi uma punição, que ele mereceu, que ele agora vai pagar, ele agora vai sofrer. E assim também fizeram insinuações muito contundentes e sem provas sobre a maneira que Alamar atendia as pessoas
em grupos privados da internet. Ele tinha um grupo voltado só para mulheres, onde ele fazia reflexões, me parece, também acerca da sexualidade humana, uma vertente de estudo dele também com relação à sexualidade e espiritualidade, etc. E mentes maldosas também e perseguitórias começaram a querer insinuar que Alamar também teria questões escusas e escondidas nesse campo, né? Várias questões foram levantadas, de insinuações e acusações sobre Alamar Regis, e que ele estaria pagando, e todo o sofrimento que ele tivesse agora era porque estava pagando. E assim ele desencarnou, e a gente não vê e nunca viu realmente ele ser exaltado em grandes congressos de espiritismo, onde deveria ser. A gente não vê nunca o nome dele ser levantado como um dos desbravadores do movimento espírita brasileiro, infelizmente. Então, Alamar Regis nasceu em 23 de janeiro de 1951 e desencarnou em 29 de fevereiro de 2016. Fez 8 anos esse ano. Tá? Esse vídeo é dedicado a Alamar Regis, com muito carinho. Obrigado, Alamar, por ter deixado esse legado, né? Esse vídeo é dedicado, então, a todos os espíritas conscientes que não são fanáticos, tá? E dedicado a todos os que já foram espíritas e não são mais como eu, mas que estudaram, participaram e sempre tiveram a cabeça aberta, mais consciente, e nunca foram Maria vai com as outras, nunca foram gado dentro do movimento espírita. Ok? Se você gostou, deixa o like, comenta, compartilhe o vídeo. Um grande abraço a todos.